Teoria do crime. Aqui estamos novamente para levar para você que gosta do direito penal, você que estuda o direito penal, para você que nos acompanha para buscar ainda mais uma visão de um jurista sobre a teoria do crime para esse momento. Busquemos lá, inicialmente, a teoria monista, oriunda do Código Criminal do Império de 1830, onde trazia estampado apenas o crime. Já em 1890, nasceu a teoria bipartite. Essa teoria, com o Código Criminal republicano, trazia no seu corpo o crime mais a contravenção penal. Mais adiante, passou-se para uma visão tripartite. Embora não aceita no Brasil, mas usado por boa parte dos países, essa teoria tripartite, ela desenvolveu como crime mais delito mais contravenção penal, onde os crimes seriam aplicados, seriam os atos mais graves, as infrações mais graves. O delito seria intermediário e a contravenção penal, aquelas mais brandas, aquelas infrações mais brandas. No Brasil, usa-se a bipartite. Infração penal é o crime mais a contravenção penal. E o delito vem a ser exatamente um sinônimo de crime. Isso é uma questão praticamente introdutória para a teoria do crime como um todo. Vêm algumas diferenças da infração dita como crime e da infração dita como contravenção penal. Na contravenção e no crime, avalia-se algumas diferenças, e a mais comum é que a pena máxima para os crimes não supera 30 anos e para a contravenção não supera 5 anos. São detalhes que vêm à tona, porque isso é o necessário para entender quando estamos tratando de uma contravenção e quando estamos tratando de um crime. Outro fato importante é que no crime nós temos as penas restritivas de direito, bem como as penas privativas de liberdade. E as privativas de liberdade, nós temos lá a reclusão, a detenção e a multa. Já dentro da contravenção penal, nós teremos apenas a prisão simples e a multa. A sursis no crime, nós temos de 2 a 4 anos. Na contravenção penal, nós temos de 1 a 3. São detalhes, são informações. Exatamente o objetivo que a gente tem nesse momento, prestar e mostrar algumas informações relevantes para um devido análise, cada qual chegando à sua própria conclusão interpretativa daquilo que busca dentro do estudo do direito. Ademais disso, nós teríamos a parte da tentativa, que é aceito no crime, porém não aceito na contravenção penal, dentre outras, sendo essas as mais relevantes por hora.
Vencida essa parte inicial, adentramos no conceito de crime como subdivisão de 3 conceitos maiores. Subdivide-se por quê? Nós saímos lá da infração, saímos lá da teoria bipartida e viemos para um conceito material sobre o crime. Quando se pergunta num conceito material sobre o crime, já vem a pergunta para ser respondida. Aquela que pergunta: o que é um crime? E aí você consegue buscar o que é o conceito material, que é todo o comportamento humano. Um comportamento humano que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico tutelado. Esse é o conceito material do crime. Temos também, como disse no início, 3: conceito material, o formal e o analítico. Nos deparamos agora com o formal, que corresponde exatamente àquela questão que viola uma norma penal incriminadora. Estamos diante de um conceito formal. E o analítico? O analítico, sim, nos diz muito respeito e necessita de total atenção, porque praticamente é em cima desse conceito que se desenvolve praticamente todos os entendimentos, as buscas das verdades, seja para condenar ou seja para absolver um sujeito que praticou um determinado ato considerado, em tese, ilícito. Ora, se vamos condenar, provavelmente ele praticou. Mas se vamos absolver, provavelmente ele não praticou. Daqui que nasce a busca das verdades. Daqui que nasce a possibilidade de buscarmos o que cada instituto que será trabalhado, dora avante, é pertinente para a conclusão do fato, sendo ele ilícito ou não, culpável ou não, ilícito, como eu digo, buscando a tipicidade lá no fato típico. Vejamos, no conceito analítico, nós temos uma corrente seguida, desenvolvida por Damásio de Jesus, junto com ele, seus seguidores, que trabalham o conceito analítico da seguinte forma: crime é um fato típico, mais um fato ilícito, sendo a culpabilidade requisito como aumento na pena. Ou seja, é uma teoria, ainda que minoritária, que não pode ser descartada. Futuramente, quando trabalharmos algumas teses de excludentes, voltaremos a essa parte bipartite do conceito analítico, defendida com tanta garra e brilhantismo por Damásio de Jesus e seus seguidores. A mais usada no Brasil é a teoria tripartite, aquela teoria que diz respeito a um conceito analítico dizendo: crime é um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, diferenciando-se da bipartite principalmente ao fato culpável. Esse fato culpável deixa de ser o requisito para aumento de pena, conforme a teoria minimalista do Brasil, e passa a ter uma importância de real relevância para
conclusão de um conceito contundente e preciso. Como digo, é a teoria aceita pela corrente majoritária do Brasil. Já existe outra teoria usada em conceito analítico como fato típico, fato ilícito, fato culpável e fato punível. Entretanto, essa teoria ela vem bem a calhar quando trabalhamos a punibilidade, que está disposto também dentro do conceito analítico tripartite, como veremos mais à frente. Fato típico. Entraremos agora, para você que está nos acompanhando, nesse momento, no fato típico. O fato típico, ele é o primeiro dos requisitos que liga-se lá no conceito analítico de crime. O fato típico, ele vem recheado de estruturas que lhe dá sustentação. São os chamados elementos do fato típico. E quais são? A conduta. E quando me refiro à conduta, é aquela delituosa. Nem sempre, como veremos à frente. Resultado. Além do resultado, o nexo causal. E além do nexo causal, a tipicidade. Isso adentra-se doravante com uma pequena ressalva, só voltando um pouquinho. A quem se aplica? A quem se diz respeito da conduta, do fato típico como um todo? A quem? Quais são os sujeitos que podem sofrer com essas conceituações? Considerada crime, quais são os envolvidos? Poderíamos classificar em duas dimensões, pelos sujeitos ativo e pelo sujeito passivo. O ativo, o autor do fato. Quem é o autor do fato? Pode ser uma pessoa física? Pode ser. Poderia ser uma pessoa jurídica, um sujeito ativo? Vejamos. Há dentro de uma lei especial, a lei ambiental, lá no seu artigo 255, parágrafo 3º, que diz que a pessoa jurídica pode sim ser enquadrada como sujeito ativo de um determinado delito ambiental. Mas como aplicar a uma pessoa jurídica uma determinada ação que só diz respeito a pessoas físicas? Uma pessoa jurídica, uma ficção, não vai cometer um crime ambiental. Mas nasce a possibilidade. Foi criada a possibilidade de chamar a pessoa física. E como é chamado essa possibilidade, onde se enquadra a pessoa física e a pessoa jurídica ao mesmo tempo? A princípio você já imagina, ne bis in idem. Mas saiu dentro desse contexto
principiológico uma teoria da dupla imputação, onde a pessoa jurídica responde administrativamente e a pessoa física, responsável pela administração jurídica, responde criminalmente. Mas onde mais? Dentro dos crimes econômicos, aqueles previstos lá dentro do artigo 173, parágrafo 5º da Constituição Federal. Também, embora não esteja regulamentado, ali está mais uma vez a demonstração que a pessoa jurídica pode ser o sujeito ativo de uma infração considerada criminosa, delituosa. E os sujeitos passivos, quem são? Bem, os passivos qualquer um a princípio. Nos deparamos com uma pequena dúvida quando verificamos o sentimento dos mortos, parte específica lá do Código Penal, que veremos futuramente. Quem que é o sujeito passivo morto? A princípio, pelo que se mostra, não. Temos sim a coletividade, a família do morto. Esse sim é o sujeito passivo. E naqueles crimes de maltratos aos animais, quem seria o sujeito passivo nesse caso? O animal? Não. Novamente, a coletividade. E a pessoa jurídica, Cleverson, aqui pode ser também sujeito passivo, sim. Sendo vítima patrimonial, por exemplo. Então, eu pedi licença só para a gente entender melhor a quem se enquadra tudo isso que nós estamos falando. Ao sujeito ativo e sujeito passivo. Com esse breve relato, agora sim, nós vamos lá para o fato típico, vamos buscar a primeira estrutura, que é a conduta, até porque existe um radical, uma frase com um prefixo, sufixo latinos que diz que não há como se falar em fato típico se não tiver conduta. Nullum crimen sine conducta. Então, agora adentramos na conduta. A conduta humana, o comportamento humano, esse sim, ele pode ser positivo ou negativo, voluntário ou consciente. Note que quando eu digo positivo ou negativo, já nos remete à seguinte interpretação. Com positivo, uma ação, negativo, uma omissão. Consciente ou voluntário, já nos remete a uma interpretação psicológica. Dolo, culpa. Isso, eu diria que teria uma finalidade específica para um determinado fim. Agir com a intenção de prejudicar alguém. Momento esse que já vem voltado à minha conduta. Você pensou, bem, ele prejudicou, agiu com a intenção de prejudicar alguém. Então, eu vou agir. Então, eu tenho uma ação. Eu estou agindo positivamente para contribuir com aquilo que eu estou planejando de prejudicar alguém. Então, a gente tem uma ação e vai ter provavelmente um resultado. Minha ação de prejudicar alguém. Alguém vai ser prejudicado. Então, a minha conduta, nesse momento, ela se portou delituosa. Ela se portou de uma maneira não aceita pelo ordenamento. E se eu dissesse assim,
eu não vou salvar aquela pessoa que está se afogando. Novamente, estamos diante de uma conduta negativa, omissiva. Nesse momento, vai ter um resultado. Aquela pessoa provavelmente vai se afogar. E eu pratiquei um outro crime. Foi voluntário? Foi. Eu poderia ter ajudado. Não, mas eu não vou ajudar. O psicológico veio à tona. Não ajudo. Minha cabeça diz que não ajuda e pronto. Naturalmente, gerou um resultado. Ocorreu um crime. É o suficiente? Não. Veremos mais à frente como, de que maneira, se é o suficiente apenas a conduta ou não. Mas é a primeira das elementares do fato típico. E quando eu falo em omissão, vamos trabalhar duas omissões. Também no momento oportuno, falaremos sobre ação e omissão. O momento agora importante é a omissão. Aquela omissão própria, aquela como o que eu dei o exemplo agora, aquela omissão de socorro. Também há omissão imprópria. Aquele agente que deveria agir e não agiu. Aquele agente garantidor. Aquela enfermeira, por exemplo, que deveria ter ministrado o medicamento no momento oportuno, mas por descuido próprio, por alguma razão própria, ela não o fez. Essa é a omissão imprópria do garantidor.